Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente tá no meio do julgamento do STF, do núcleo que eles consideram como prioridade, e às vezes a gente esquece até porque o que isso acarretou materialmente, porque na sociedade isso ainda é muito complexo. Então, roda a vinheta e a gente vai falar um pouco sobre os números, sobre a sociedade e realmente sobre a destruição. Pois bem, vamos começar pelos números. Os números, eles importam. Então, o STF, só do dia 8 de janeiro, julgou 1.628 processos penais contra os integrantes, os manifestantes. Muita gente. Não chega nem perto do que tinha de pessoas lá. Se estima entre 5 mil e 6 mil pessoas, mas se pegaram 1.628 pessoas. Dessas 1.628, 518 por crime grave e 1.110 por crimes de menor gravidade. Você fala, nossa, mas quanta gente... Não, mas deixa eu explicar. Prisões mesmo, só 141. 29 presos estão presos preventivamente. 112 prisões definitivas, que já foram julgados, estão presos em regime fechado, e 44 em prisão domiciliar. Então você veja, de 1.628 crimes, muita gente presa realmente não tem. Condenações, né? Existiram 638 condenações, 279 por crimes graves, 359 por crimes menos graves, e teve 10 absolvições. E você vai me falar, nossa, Luiz, muita gente condenada. Muita gente condenada. Pouca gente presa, sim. Pouca gente presa. Porque eram presos de muita idade, enfim, vários tipos de agravantes foram caindo. Então, realmente, hoje temos 141 pessoas presas no Brasil. A gente já vai falar da galera de fora. 552 pessoas aceitaram a delação, ou um sistema de pena alternativa. Então, não chegaram nem a ser julgadas. Então, essas 552 pessoas falaram, realmente eu cometi crime, esses foram os crimes que eu cometi, confessaram os crimes, e a justiça falou, então tá bom. Aí teve tipo um mini curso que as pessoas tinham que fazer, horas voluntárias, penas alternativas. E uma delas era pagar a multa. Afinal de contas, destruíram todos os prédios. A gente vai falar disso também. E aí, hoje, eles arrecadaram 2.900.000 e uns quebrados, quase 3 milhões de reais. Uma média aí de 5.200 reais por pessoa pagou para não ser presa e o processo já ser julgado. Então você vê, isso tem uma ditadura? Porra, gente, uma ditadura não tem nem julgamento, quanto mais responder em liberdade, quanto mais de 1.628, só 141 foram presos. Sabe, é tirar o que realmente, o peso de uma ditadura, o peso de um sistema que é difícil de explicar além de fatos, porque numa ditadura não tem julgamento, numa ditadura não tem pena alternativa, numa ditadura não tem prisão preventiva, numa ditadura não tem prisão domiciliar. Na ditadura não tem nada disso. Na ditadura você faz o que quer, se mata pessoas, some-se com pessoas, sem julgamento, sem passar por juiz, sem passar por nada. Acabou. Na ditadura não tem nada disso. E isso me corrói, porque é usar palavras fortes para descrever coisas diferentes. Um discurso fácil, simples, barato, para colocar pessoas contra pessoas, brasileiros contra brasileiros.
Vamos lá. Aí a gente vai ter os extraditados. Os extraditados não, os que precisam ser extraditados para o Brasil, que são 61 pessoas. A gente já tem vídeo só falando deles, mas essas pessoas, elas preferiram deixar de cumprir prisão domiciliar, muito delas, para ficarem presos em outros países, convido da Argentina, os fugitivos para a Argentina. Estão reclamando que estão presos em cadeias comuns. Bom, foram ou levados a acreditar numa falácia, ou foram induzidos, ou sei lá que raio de achou que ia chegar lá, o Milei ia falar, opa, errei, chega aí. Não, gente, a bolha não é essa, o Milei não vai fazer isso, o Milei precisa do Brasil, o Brasil precisa do Milei, e vai respeitar as decisões internacionais e acabou. E agora fica reclamando, agora fica falando, nos abandonaram aqui, Estão pedindo anistia para 141 pessoas presas de 1628, processos abertos. A anistia não é para essa galera. E as pessoas que confessaram os crimes vão devolver o dinheiro delas? Aí você vai me falar, pô, Luiz, não tem nada a ver. Gente, vamos lá. A gente vai falar do que realmente aconteceu. E se isso não for crime, o que será crime? Se isso puder acontecer de novo, e de novo, e de novo, a gente vai viver de mudança de presidente, uma nova tentativa de golpe? É isso que a gente vai querer fazer? Então, aí tá a foto de um dos salões do Supremo Tribunal Federal. Ele era desse jeito e foi deixado desse jeito. É isso. De fundo vocês estão ouvindo o barulho da destruição. É isso que tem que ser anistiado? Isso não aconteceu? Aqui é a foto do plenário dos juízes. É isso que a gente vai falar que não aconteceu? Essa é a democracia que a gente quer? Assim ficou depois da reforma. E aqui continua a destruição do mesmo salão. Olha como ele era e olha como ele ficou. É isso que a gente quer esquecer? É isso que a gente quer deixar normal no nosso país? Olha toda a destruição causada por baderneiros, por pessoas enganadas, por ideias tortas, erradas. Aqui é o salão de entrada, o salão branco do STF. Olha como ficou. É isso? É isso? Olha a destruição por trás de tudo isso. É normal? A gente vai normalizar e olha como ficou depois da reforma. Então, não faz sentido a gente querer uma sociedade pacificada sem responsabilizar os crimes que estão acontecendo. Eu escuto aqui nos comentários os mais absolutos xingamentos e, enfim. Só que assim, vamos lá. Eu não gostei que o Lula perdeu a eleição. Eu vou lá, junto uma galera e vamos quebrar Brasília. Aí anistia pra gente, porque afinal de contas teve a anistia pro Bolsonaro. Aí o candidato que ganhou depois do Lula perdeu. Aí vai a outra galera, vamos quebrar Brasília. Não é assim, não vai poder ficar se quebrando Brasília o tempo todo. Eu sei, pelos resumo da defesa dos réus agora, do núcleo 1 ou núcleo principal, enfim, o núcleo que você queria chamar, o núcleo de coordenação, que envolve os principais acusados, todos eles têm o mesmo discurso, que é, sabe o que foi? Nós não temos nenhum tipo de
de coisa a ver com o dia 8. Dia 8, galera, as pessoas se revoltaram, foram lá, ixi, a gente não tem nada. Mas e os testemunhos de acusação? Não foi dado pra frente. As coisas não foram. A gente pensou em dar o golpe, mas não foi dado continuidade. A gente teve 2, 3 reuniões, mas aí depois a gente viu que não ia dar, e aí o exército não topou, aí a aeronáutica não topou, quem topou foi a marinha, e a gente viu que só com a marinha não ia dar pra dar golpe, então a gente... Tá. Mas todos eles estão jogando a culpa do dia 8 na população. Eles não alimentaram com discursos, eles não alimentaram com fake news, eles não fizeram nada. Isso é parte da liberdade de expressão, alimentar, e aí depois a galera se rebelou e... Não, porque tinha um método, e tinha um objetivo, e tinha uma pessoa que ia ser beneficiada. Independente se você goste ou não do Lula, independente se você goste ou não do Bolsonaro, a ideia aqui é um ponto. Você não pode destruir patrimônio, você não pode destruir história, você não pode destruir instituições porque você não gosta do que eles fazem. Você não pode se revoltar ao ponto de partir para a agressão porque você não concorda. Existe democracia, estamos na democracia, você tem métodos, você tem recursos, você tem milhares de coisas. O que não pode é depois de patrocinar, ou com falas, ou com dinheiro, ou com omissão, a queda da democracia e depois jogar a culpa no povo, depois jogar a culpa nas pessoas que invadiram. E ainda mais, usar o termo anistia. Muito bem, anistia teve na época da ditadura militar no Brasil. Se anistiou tanto os insurgentes quanto os governantes. Então se anistiou tanto os guerrilheiros quanto o pessoal do exército. Pegou-se isso e mandou-se para uma caixa e falou: olha, a gente não vai processar vocês, a gente vai investigar para ver o que a ditadura fez, os insurgentes fizeram, legal. Mas tudo que foi descoberto, a gente não vai processar, penalizar, nada disso, beleza? Se anistiou. E aí sim teve a paz. Certo? Essa anistia vai se anistiar a extrema-direita? Tá. Mas e todo o resto da população? A extrema-direita só representa 35%. E todo o resto da população vai fazer-se o quê com essa galera? O que vai dar para essa galera na anistia? Qual é o contraponto? O contraponto é, porra, da próxima vez, se eu sou da esquerda, eu vou poder invadir e quebrar tudo de novo. Eu vou tentar dar golpe. Então, suponhamos que o Lula ou um presidente de esquerda chegue e fale assim: vou dar golpe agora. Vou fazer a mesma coisa do Bolsonaro. Afinal de contas, se fizer dar anistia. Não quero. Não tem essa. Não tem esse porém. A anistia é feita para outro tipo de situação. A anistia é feita para outro tipo de governo. E quando é necessário, quando se tem uma ideia de realmente uma convulsão social, e aí se precisa anistiar. Nesse momento não tem. Nesse momento a extrema-direita está tentando fazer isso acontecer. Com a intervenção do Trump, com discursos do tempo todo, o mundo está acabando, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Esse mundo está acabando, já vai fazer 3 anos e o mundo ainda não acabou. Porque precisa-se de uma comoção nacional. E sim, eles são bons, eles dominam muito melhor a extrema-direita, muito melhor do que a direita, do que o centro, do que a esquerda. Porque o discurso deles é muito bom. Não quer dizer que o discurso é bom, as ideias são boas. Não quer dizer que a anistia é um caminho. O caminho é simplesmente assumirem, essas pessoas, como mostra no vídeo, como eles mesmos postaram na internet, destruíram o Congresso, destruíram a Câmara, destruíram o STF. Destruíram. Foram pegos, foram julgados.
foram condenados e estão cumprindo pena. 114, 141 estão presos, o resto está tudo solto, liberdade, enfim. A pena já acabou, fizeram acordo. 141 presos. Esses 141 presos merecem a anistia? Esses 141 presos, que já daqui a pouco já vão sair em liberdade por cumprir a pena, ou em liberdade provisória, ou em liberdade com condições, já daqui a pouco estão na rua, vivendo a vida deles de novo. É por isso? Não, não é por isso. É por Bolsonaro, é por Mauro Cid, é pelos coronéis, é por esses que a anistia está sendo debatida. E no final de tudo, mais uma vez, a extrema-direita se mostra defensora dos poderosos, não da população. Porque se fosse por conta dos 1.600 e alguma coisa de processos abertos, 1.000 e poucas pessoas condenadas, isso já tinha sido feito há muito tempo. E isso não é por isso. As coisas não se encaixam. As coisas dependem de salvar Bolsonaro e o clã Bolsonaro. Agora, se você quer continuar achando que Bolsonaro é a única salvação do país, se entra no mesmo nicho que acha que Lula é a única salvação do país. 35% dos fanáticos. E a política é muito maior do que Lula e Bolsonaro. A política é muito melhor do que esses polos. A política, ela é mais interessante do que só discutir Lula e Bolsonaro. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.